Só pode começar. Boa noite a todos, tudo bem? Sou a Débora, curso Engenharia Química na UDESC, faço parte do CREA Júnior de São Miguel do Oeste desde 2020. Eu sou membro dirigente do curso e faço parte do time de marketing e do time de projetos. Hoje a gente tem a Bia. Boa noite a todos, Débora, Prof. Luana, pessoal que está aí no apoio técnico, todos os telespectadores. Meu nome é Beatriz André Anel, eu curso Engenharia de Alimentos no Polo da UDESC em Pinhalzinho. Eu faço parte do CREA Júnior de São Miguel do Oeste. Lá eu atuo na equipe de marketing e também na equipe de projetos recentemente. Primeiramente, vou falar um pouquinho sobre o CREA Júnior de São Miguel. A nossa regional ela é composta pela cidade de Pinhalzinho, São Miguel do Oeste. Atualmente a gente conta com mais de 7 membros. E por conta da pandemia, a gente voltou nossas atividades para o nosso Instagram, CREA Júnior SMO, onde a gente traz conteúdos diferenciados. Então, sigam a gente, tem várias dicas maravilhosas. E para isso a gente conta com o time de marketing e também contamos com o time de projetos, que tem a função de trazer palestras e cursos e ações destinadas tanto aos membros do CREA Júnior quanto aos demais. Então, a gente desenvolveu esse webinar pensando em todos que estão em busca de um desenvolvimento pessoal e profissional. E essa é a terceira palestra. Então, a gente tem o assunto do currículo Lattes, com a professora Luana Vitanin, que ela é formada em Engenharia Química, ela é formada em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e também que ela é professora da Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC, em Pinhalzinho. Boa noite, prof. Boa noite, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês essa noite, falando um pouquinho sobre o currículo Lattes. E hoje a gente vai ter uma conversa, assim, uma palestra, mais uma conversa. Eu gostaria que vocês participassem no final, tirassem todas as dúvidas que vocês vão ter durante a nossa conversa, a nossa palestra. E eu vou compartilhar primeiro aqui uma tela com vocês, tá? Que hoje eu escolhi fazer uma palestra assim, um pouquinho mais diferente. Eu vou falar um pouquinho primeiro sobre qual a importância do currículo Lattes, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho na prática como a gente adiciona algumas coisas no currículo, tá ok? A minha tela está aparecendo aí para vocês? Sim? Sim, está aparecendo. Tá perfeito, então. Bom, então, o que é o currículo Lattes? Tá? O currículo Lattes, na verdade, é uma plataforma, tá? Onde são reunidos informações acadêmicas de todos os alunos, de todas as pessoas que queiram ter um currículo Lattes, tá? Essa plataforma, ela foi criada em 1999 pelo CNPq, e ela é considerada hoje, assim, dá para se dizer, um cartão de visita do acadêmico, tá? Do aluno, da pessoa que está na graduação, da pessoa que está na pós-graduação, tá? Ela é muito importante para quem quer continuar na carreira acadêmica, mas também hoje em dia o Lattes ele é importantíssimo também para quem quer ir para a carreira tecnológica, quem quer entrar numa indústria tecnológica com desenvolvimento de novos materiais e novos processos é extremamente importante porque quem vai contratar vocês vai ter uma base do que vocês fizeram durante a sua carreira acadêmica e durante a pós-graduação também, tá? Existe uma definição certinha para currículo Lattes, que ela é definida pela Associação Nacional dos Pós-Graduandos, tá? Que ele diz que o currículo Lattes visa a construção da imagem da vida e trajetória profissional de um acadêmico cadastrado ou de uma pessoa cadastrada na plataforma, tá? Dando ênfase principalmente à vida acadêmica deste mesmo, tá? Dessa forma, o Lattes, ele é focado na atualização periódica, tá? A atualização ela tem que ser conforme você vai fazendo os seus artigos, desenvolvendo a sua carreira acadêmica, deve ser periodicamente atualizado, tá?
e principalmente deve conter produções na área de atuação de vocês e colocar também as experiências científicas tecnológicas que vocês vão desenvolver durante a graduação, a pós-graduação e assim por diante, tá? Ele é muito importante. O Currículo Lattes, hoje em dia, nenhum aluno, tá? Nenhum aluno consegue, nenhum acadêmico consegue uma bolsa de iniciação científica, um estágio sem ter um Currículo Lattes, não consegue uma monitoria sem ter um Currículo Lattes atualizado, tá? Então, ele é bastante importante para a área acadêmica, tá certo? E pode-se ter também uma pergunta da seguinte forma: quem é que pode fazer o Currículo Lattes? Em teoria, tá? Todas as pessoas podem fazer um Currículo Lattes, tá bem? Mas ele é mais voltado para o setor acadêmico, lógico, tá? E, nesse sentido, ele tem algumas vantagens perante o currículo normal, tá? Vocês sabem que a gente tem o currículo vitae e o currículo Lattes, tá? O currículo vitae, ou o currículo normal que a gente consegue com os modelos, tá? Na internet, nas próprias indústrias, nas próprias empresas, tem currículos para vocês preencherem, se assim desejarem ir para a área da indústria, né? Tem o próprio modelo de currículo para ser preenchido, tá? Já o Currículo Lattes, ele tem um modelo só, tá? Ele tem assim, uma característica, e quando você vai imprimir, ele tem todos os modelos impressos, eles são iguais. Os modelos de currículo vitae, eles estão específicos para cada área. Você pode colocar uma maior experiência acadêmica, você pode colocar uma maior experiência profissional. Tudo depende do objetivo que você vai querer encontrar o seu emprego, tá? Ou para que empresa, ou para que lugar você vai submeter esse currículo, tá? Então, você pode garimpar ele do jeito que for melhor de apresentar as suas qualidades para aquela determinada vaga de emprego que você está tentando concorrer, tá? Já o Currículo Lattes, não. O Currículo Lattes é um currículo normal, que vai aparecer ali o que você cadastrar no seu currículo, tá? E ele vai ser gerado, todos eles, igualmente, tá certo? Como eu disse antes, o Currículo Lattes, ele deve apresentar alguns pontos-chave, tá? A gente vai ver na prática que depois eu separei um artigo, separei uma participação de um congresso, para eu poder ir colocando e vocês ir me acompanhando, tá? Mas, de relevante, que itens vocês devem colocar no currículo de vocês, tá? Artigos são extremamente importantes, tá? Congressos, se vocês participaram de congressos, se vocês ajudaram a organizar congressos, é extremamente importante que vocês coloquem no Currículo Lattes, tá? Semanas acadêmicas. Semanas acadêmicas, a participação e a organização de semanas acadêmicas é muito importante que vocês coloquem no currículo, tá? Aí vocês podem até me perguntar, tá, mas por que a semana acadêmica ela é tão importante que ela tenha que aparecer no currículo, tá? Porque a semana acadêmica é uma semana de interação entre os alunos, entre os acadêmicos, onde todo mundo apresenta os seus trabalhos de TCC, trabalhos de estágio, tá? Apresentam palestras, assistem palestras, tá? E nesse meio da semana acadêmica, geralmente tem uma interação entre os alunos, tá? Então, uma interação onde vocês vão conversar com pessoas, vão interagir, tá? Essa interação é muito importante para quando vocês forem tentar uma vaga numa empresa, vocês vão ter que passar para o setor de RH, vocês vão ter que fazer toda aquela avaliação, onde o setor ele faz aquelas provas, onde eles visam o desenvolvimento perante os seus colegas, tá? A sua interação. Então, ela é muito importante. E se você tem no seu currículo já uma semana acadêmica, eles já vão ver que você consegue socializar, que você consegue desenvolver trabalhos,
que você consegue apresentar trabalhos em comunidade, tá? Então, é legal você ter uma semana acadêmica colocada ali no seu currículo, tá bem? Cursos de aperfeiçoamento são extremamente importantes. Eu fiz, por exemplo, um curso de aperfeiçoamento em algum determinado equipamento, eu fiz um curso de aperfeiçoamento em determinada técnica de análise, tá? Eu fiz um curso de redação de artigos, eu fiz um curso de redação de relatórios de estágio, tá? Isso é extremamente importante que vocês coloquem. Por quê? Porque eles vão saber. Quem vai olhar o teu currículo vai saber que você sabe, talvez, aplicar aquele método que seria interessante para aquela empresa, talvez você vai saber, a empresa vai saber que você sabe mexer naquele determinado equipamento que tem naquela empresa, então já é um fator que agrega muito a tua contratação, tá? Se for no setor acadêmico, se for na área acadêmica, você vai estar querendo concorrer uma vaga de mestrado, por exemplo, uma vaga de mestrado, uma vaga de doutorado, mais para frente, lógico, se quem quiser ficar na área acadêmica, você vai concorrer uma vaga, e a vaga daquele mestrado, geralmente, quando você submete um projeto, submete uma inscrição para um mestrado, você primeiro faz uma prova, tá? E você, às vezes, faz uma prova para um determinado campo específico de conhecimento, tá? Tem tantas vagas para esse campo de conhecimento, tantas vagas para aquele outro campo, tá? Você geralmente faz a prova, tá? E você apresenta o seu currículo, tá? O currículo é um dos critérios que são analisados para a escolha de ingressantes na pós-graduação. Se você tem um currículo onde você tem um curso de aperfeiçoamento de um determinado equipamento, determinado processo, ou um curso de aperfeiçoamento em escrita de artigos, em relatórios, em análise de gráficos, tá? Qualquer curso que você fizer na sua área, você pode colocar que vai ser interessante, vai agregar, tá? E o professor que está disponibilizando aquela vaga de mestrado, que você vai concorrer, ele vai olhar com bons olhos, tá? Ah, não, pera, esse acadêmico, esse inscrito, ele tem um currículo que ele já fez um curso de aperfeiçoamento exatamente no equipamento que tem no meu laboratório, tá? Então, ele já vai ver melhor o teu currículo se você tiver alguns desses tipos de cursos, tá? Específicos de cada área, lógico que vocês vão tentar concorrer uma vaga, tá bem? Vocês podem colocar também cursos de língua, tá? Se vocês fizeram língua espanhol, se vocês fizeram um curso de inglês, fizeram um curso de qualquer língua, é legal que vocês coloquem, tá? Porque hoje em dia, a língua internacional, a língua predominante em todos os no setor acadêmico e no setor tecnológico é o inglês, tá? Então, quando você vai fazer um currículo normal, um currículo vitae, você vai submeter a um mercado de trabalho geral, você também pode colocar que você tem uma experiência, você tem um curso de inglês. No currículo Lattes, você também deve colocar que você tem um curso de inglês, um curso de espanhol, tá bem? É o diferencial hoje em dia. Se você tem um curso de inglês para uma empresa que vai trabalhar com exportação, que vai trabalhar com importação, que vai trabalhar com análise de processos, que vai trabalhar com processamentos, que vai fazer análise de água, de leite, de qualquer coisa, tá? Hoje em dia, o inglês é fundamental tanto para análise e também para elaboração de relatórios técnicos. Vocês precisarão também, talvez, elaborar relatórios técnicos em inglês. E se você tem o inglês, se você tem ali o seu currículo Lattes, na hora que você for concorrer a essa vaga, tanto na área acadêmica quanto no mercado de trabalho normal, já vai ser um fator positivo para vocês. Então, se tiverem um curso de línguas, também tem que colocar, tá? Aqui, eu tenho aparecendo para vocês
compartilhando a tela do currículo Lattes. Eu vou mostrar exatamente aqui depois, aqui na barra, onde vocês colocam cada coisa que eu estou comentando agora, tá? Daí vai ficar mais fácil para vocês identificarem certinho, tá? Vocês podem colocar também ainda que é muito importante, principalmente para a área acadêmica, nesse caso, os projetos de pesquisa e as iniciações científicas que vocês fizeram durante o período acadêmico de vocês, tá? Isso vai ser extremamente importante, principalmente se vocês forem concorrer a uma vaga de mestrado, por exemplo, ou de doutorado, não importa, para demonstrar em que área acadêmica vocês já trabalharam, vocês já atuaram, tá? Que vocês têm experiência. Isso é extremamente importante para o professor analisar o currículo de vocês também, tá? Isso é o básico que vocês têm que saber, o que vocês podem colocar, mas ainda existe, lógico, tudo que for que vocês fizerem, que não forem, por exemplo, disciplinas acadêmicas isoladas, isso não pode ser colocado, porque são disciplinas do curso, tá? Então, isso vocês não podem colocar, vocês podem colocar cursos de aperfeiçoamento, tá? As disciplinas não contam nesse caso, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha como é que a gente faz para anexar as coisas no currículo Lattes, tá? Antes de a gente ver na prática como é que a gente faz esse anexo no currículo Lattes, eu gostaria de comentar que essa página que está aparecendo para vocês é a página onde vocês já criaram um currículo Lattes, tá? Vai aparecer exatamente essa página, essa é a minha página do meu currículo Lattes, tá? Mas, antes de aparecer essa página para vocês, vocês têm a opção na página inicial da plataforma Lattes, se vocês digitarem no Google, plataforma Lattes, tá? Vão entrar lá na plataforma. No canto direito, vai ter o menu de trabalho da plataforma, tá? Nessa plataforma, nesse menu de trabalho, vai ter 3 pontos importantes que vocês devem levar em consideração, que são a busca de currículo, a atualização de currículo e o cadastramento de currículo, tá? Se vocês não têm um currículo Lattes ainda feito, tá? O primeiro passo que vocês têm que dar é fazer o currículo Lattes, tá? Cadastrar o currículo de vocês na plataforma, tá? Como é que eu vou fazer isso? Existe ali na barra, no menu, cadastrar currículo Lattes. Você vai clicar ali no cadastrar o currículo Lattes, tá? E são 5 ou 6 passos de cadastramento, tá? Ali ele vai te perguntar o e-mail, vai te perguntar o CPF, vai te perguntar a sua área de atuação, se você está cursando um curso de graduação e que curso é, tá? Você vai ter que colocar ali tudo certinho, você vai ter que colocar o seu endereço, o endereço de correspondência, tá? Porque são esses dados que depois vão ser utilizados, por exemplo, para as empresas ou pelos avaliadores de um ingresso de mestrado, de um ingresso de uma especialização, de um doutorado mais para frente, né? Que vai ser utilizado para entrar em contato com vocês depois da avaliação do currículo de vocês, tá? Partindo do passo que você já fez o seu currículo Lattes, tá? Você vai clicar ali, a primeira, eu não vou abrir aqui para vocês, porque ele acaba abrindo uma janela diferente, então eu teria que compartilhar janela por janela, tá? Ficaria um pouco maçante para vocês, mas eu já adianto. Vocês vão clicar ali em criar currículo Lattes. O primeiro passo é vocês colocarem o CPF, ou o e-mail, e vocês vão ter que criar uma senha, tá? Vocês vão para o segundo passo, vocês cadastram residência, vocês cadastram contato, depois vocês vão, até o final, vai ter todo esse cadastramento disponível, tá? Vocês clicam lá, no finalzinho vai ter cadastramento de currículo e ele vai gerar um currículo como este demonstrado aqui
na tela para vocês, tá? Vai aparecer tudo bonitinho, vocês podem colocar uma foto de vocês, ou também deixar sem foto, vai dar critério de vocês. O que vocês cadastrarem, inicialmente, nos dados do currículo, vai aparecer aqui em dados gerais, tá? Nesse menu principal do currículo Lattes, tá? Vai aparecer ali a identificação, vai aparecer o endereço, vai aparecer o idioma, vai aparecer prêmios e títulos, se vocês tiverem, tá? Aqui nos prêmios e títulos, vocês podem colocar depois, se vocês tiveram medalhas acadêmicas, se vocês, por exemplo, no final do curso, vocês receberem aqueles prêmios ou títulos de melhor aluno da classe, de melhor aluno do curso, tá? Vocês podem colocar aqui como prêmios e títulos. Se vocês fizeram, ou se vocês tiveram vamos dizer que vocês participaram de uma Olimpíada de Matemática, de uma Olimpíada de Química, de uma Olimpíada de qualquer coisa durante o ensino fundamental, o ensino médio de vocês, vocês podem colocar aqui também no currículo Lattes, tá? Não é só o que vocês fizeram na caminhada acadêmica, mas vocês podem colocar antes da caminhada acadêmica também. Tudo isso vai englobar, vai melhorar e vai colocar o seu currículo mais bonito, tá? Você vai colocar todas as informações que são necessárias, né? Que são importantes para vocês, tá? No texto inicial do currículo Lattes, isso é bem importante que vocês coloquem também. Vocês podem colocar tanto ali no cadastramento inicial do currículo de vocês, mas também aqui depois, quando vocês criarem o currículo de vocês. E também esse texto inicial, ele pode ser editado aqui, ó, editar resumo, tá? Este texto inicial aqui é o texto, dá para se dizer assim, cartão postal do currículo de vocês, tá? Aqui, nesse texto, vocês vão colocar toda a caminhada acadêmica de vocês resumida, né, em um textinho. Se você participa de iniciação científica, se você participou de semana acadêmica, vocês podem colocar aqui, tá? Se você participa de uma pesquisa científica, ou se você faz estágio, tá, em uma determinada empresa, você pode colocar aqui, tá? Este resumo aqui é o resumo, tá, que vai aparecer para quem buscar o currículo de vocês na internet, tá? Então, vai aparecer esse resumo aqui. A busca de currículo é outro ponto interessante, tá? Então, como eu disse anteriormente, existem 3 pontos principais no menu do currículo Lattes, tá? Que é a atualização do currículo, a busca de currículo e o credenciamento de currículo, tá? O credenciamento de currículo, quem não tiver, sabe fazer agora. A busca de currículo é outro ponto importante, só que dá para se dizer assim, ele não é importante só para vocês, tá? Ele é importante para, se você vai concorrer a uma vaga de mestrado, tá? Se você for para a área acadêmica, você pode pesquisar o seu orientador, tá? Todo mundo que está na área acadêmica tem que ter, obrigatoriamente, um currículo Lattes, tá? Tendo esse currículo Lattes, todo mundo, tá? Sociedade acadêmica e não acadêmica, pode pesquisar o seu currículo, tá? É só colocar ali em buscar currículo e colocar o nome inteiro da pessoa, tá? Colocando o nome inteiro da pessoa, vai aparecer o currículo dessa pessoa, tá? E o currículo dessa pessoa vai aparecer exatamente a pessoa, vai aparecer aonde ela está vinculada, se é uma universidade, se é o que ela faz na vida, tá? Na vida acadêmica, e vai aparecer este resumo que vocês devem fornecer para a plataforma do Lattes, tá? Esse resumo, então, seria o cartão postal, o cartão de chamada de vocês quando alguém busca o seu currículo ou quando você busca o currículo de alguém, tá?
Eu fiz muito quando eu entrei no meu mestrado e quando depois eu fui fazer o meu pós-doutorado, tá? Eu digitei lá na busca de currículo, eu digitei o nome dos professores que trabalhavam na área que eu queria, tá? E eu vi exatamente qual são as linhas de pesquisa que esses professores fazem, tá? Então, eu consegui identificar pela busca do currículo Lattes um professor que eu me identifiquei mais com os projetos para buscar entrar no mestrado e trabalhar com essa pessoa, tá? Então, isso também é interessante. Então, esse resumo que aparece para quem busca os currículos, tá? E serve também para área acadêmica e área em geral, né? Empresa, indústria tecnológica ou indústria de qualquer área que seja a abrangência de vocês, tá? Então, esses dados gerais aqui é o que vai aparecer para vocês, tá? Esse texto inicial, tá? Vocês estão me acompanhando ali, vocês podem, quem tiver me acompanhando, quiser abrir uma janelinha, colocar ali, abrir a plataforma do Lattes, quiser ir me acompanhando, fica a critério de vocês também, tá? Outras informações relevantes, tá? Alguma informação que você queira colocar, você tem antes de você entrar na graduação, você trabalhou em algum lugar, você tem experiência com alguma coisa, daí você resolveu fazer a graduação por esse motivo, para se aperfeiçoar no que você já trabalhava, você pode colocar aqui em outras informações relevantes, tá? Ou vamos supor assim que você tenha passado num concurso, tenha ficado classificado num concurso, isso é interessante também para concorrer a vagas de especialização e vagas de mestrado, tá? Você ganha pontuação, quem já passou em concurso público. Eu não digo ser efetivado em concurso público, mas se você faz um concurso público, você tem aquela classificação, né? Só tem uma vaga, mas 5 pessoas são classificadas, por exemplo. Sai no Diário Oficial que você ficou classificado, você foi aprovado naquele concurso público. Quando você vai fazer o ingresso a requisição de ingresso para um mestrado, para um doutorado, lá tem as definições de pontuação. E se você passou num concurso, se você foi classificado num concurso, você tem uma certa pontuação também. Então, aqui em outras informações relevantes, vocês têm que colocar. Então, é só clicar ali, vai aparecer a opção ali, o que colocar, e é nessa opção, opções relevantes e outras informações relevantes, vocês têm que escrever, vai um textinho ali, tá? Dos demais, em dados gerais, seria os principais pontos, tá? Formação. Na formação, vocês vão colocar aqui formação acadêmica e titulação. Vocês podem colocar pós-doutorado, depois mais para frente, lógico, quem continuar na área acadêmica, quem ir para a indústria, se depois fizer um doutorado, fazer um mestrado, pode atualizar ele também, tá? Que tem que sempre continuar atualizando, mesmo se você continuar na área acadêmica, se você for para a área tecnológica, área de pesquisa tecnológica, ou até mesmo para a indústria, você achar que nunca mais vai usar o currículo Lattes é ilusório, tá? Você nunca pode dizer nunca. Uma hora você vai poder ter uma oportunidade dentro da empresa de vocês, você fez só a sua graduação, e a empresa vai te oportunizar para você fazer um mestrado, um doutorado, e você vai precisar concorrer a essa vaga numa universidade, tá? Ou numa universidade particular, ou numa universidade federal, tá? Não importa, você vai ter que ter o seu currículo Lattes atualizado para poder concorrer a essa vaga de especialização que a tua indústria, a tua empresa está te fornecendo para tu sair e fazer uma especialização, tá? Então, não é ilusório quem achar que nunca vai mais precisar, porque entrou numa indústria, nunca mais vai precisar o currículo Lattes, tá? Então, aqui na formação, tá? Formação acadêmica, você vai clicar aqui, tá? Vai aparecer ali uma janelinha, teoricamente. Deixa eu fechar a janelinha.
Desculpa, pessoal, não está fechando a janelinha ali. Deixa eu tentar. Só um minutinho, pessoal, não está fechando a janelinha aqui. Débora? Bia? Oi, Oi, será que se eu parar a transmissão e tentar entrar de novo, ele sai a janelinha? não sei, aqui também tá aparecendo que tá carregando, em looping. A live também tá parecendo que tá carregando. Ai, perdão, gente. Eu vou parar a transmissão aqui. Vou ver o que pode acontecer. Pode ser? Tranquilo. Interrompeu o compartilhamento e abrir de novo, bem tranquilo. Eu vou ver se funciona, tá? Gente, aproveitando agora para lembrar, se tiverem qualquer dúvida, coloca aqui no chat que no final da palestra a gente responde. E sobre o certificado, mais para o final da palestra também será mandado um link. Aí eu peço que todo mundo coloque seu primeiro nome, o nome completo. Tem gente que está botando só o primeiro nome e a gente não consegue emitir a certificação. Ô, Débora, não tá funcionando o site aqui. Ah, isso aqui me faltava. Ai, Não tá funcionando. Ele não tá saindo aqui da janelinha. Tá. E se tentar fechar toda a janela e abrir novamente, será que não ajuda? tenta Tá. sair, prof, de tudo e depois volta. Deixa eu tentar aqui. Eu acho que é a própria janela da plataforma que não está funcionando. Mas, em todo caso, não se assustem, tá? Que eu tenho um arquivo extra, tá? Qualquer coisa num PowerPoint aqui. Isso pode acontecer com a internet, é a plataforma Lights que não está funcionando. Que maravilha. Tá. Deixa eu fazer o seguinte, então. Uma prof prevenida é outra história, né? Só um pouquinho que eu vou carregar aqui o PowerPoint, tá? Gente, também o formulário ele vai ficar aberto 24 horas, só para lembrar. Tá. Só que daí eu não vou conseguir, eu vou ter que mostrar. Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo passar o PowerPoint? Como é que eu faço daí para carregar o PowerPoint? Aí. Só que daí eu vou ter que passar. Deixa eu ver se. Isso. Tá. Vai ter que ser assim, pessoal. Vai ter que continuar assim, tá bom? Então, vamos seguir em frente, só que eu não vou conseguir mostrar exatamente na prática como é que eu vou conseguir colocar o artigo ou alguma coisa, porque a plataforma do Lattes está fora do ar,
não está funcionando. Este é um outro problema, tá? Não percam a paciência com isso, porque a plataforma do Lattes às vezes dá esse bug. Sempre que vocês precisarem, ela não vai funcionar, tá? Então, aquilo que eu disse antes de estar sempre atualizado no seu Lattes é importante também, tá? Porque de uma hora para outra você pode precisar o seu Lattes e você não consegue atualizar ele, tá? Mas isso pode acontecer com qualquer um, com qualquer plataforma, então vamos seguir com o slide que eu tinha preparado, no caso, se desse algum problema com a plataforma, que pode acontecer, só que ele não vai ser tão demonstrativo assim como eu gostaria que ele fosse, tá? Então, a gente estava falando aqui, vocês conseguem ver o meu mouse? Conseguem, né? A gente estava falando aqui dos dados gerais, tá? Nós vamos aqui depois para a formação, eu estava falando da formação, então ali na formação acadêmica, tá? Vocês vão clicar ali na formação acadêmica, vai abrir uma janela, como estava abrindo antes a janela, tá? Sempre que você clicar em qualquer lugar ali, tanto em atuação, em projeto, em produções, em patentes, qualquer lugar que você clicar ali, vai sempre abrir uma janelinha assim e vai ter várias opções para você colocar as diferentes coisas ali dentro, tá? Nas produções, na formação acadêmica e na titulação, tá? O que é importante vocês colocarem? Vai ter que colocar ali, vai ter que aparecer ali. Se vocês não colocaram lá no início, onde vocês criaram o currículo de vocês, e não colocaram lá a formação acadêmica, vocês têm que colocar aqui depois, tá bem? Colocando aqui, depois vocês vão clicar aqui em formação acadêmica, vai abrir uma janelinha e você vai colocar a formação o curso que você está fazendo, tá? Se você é um curso que você, por exemplo, está fazendo a sua segunda graduação, tá? Você tem que colocar a sua primeira graduação também. Você coloca ali em titulação, tá? Ou formação acadêmica finalizada. Aí você vai colocar ali, por exemplo, se você iniciou em 2015, terminou em 2019 uma graduação e iniciou em 2020 a segunda graduação, que seria a que vocês estão fazendo agora, aí você pode colocar a primeira graduação finalizada, tá? E a segunda graduação em andamento. Se vocês estão fazendo só a primeira graduação agora, tá? O que é mais comum, né? Mais normal a gente fazer só uma graduação, você deve colocar ali o início do teu período de graduação, vai ter ali o período, tá? O período de início, o período de término, se você terminou. E se você não terminou a sua graduação, você vai colocar o período de início e você vai colocar em andamento. Então, que seria a sua graduação em andamento. Se vamos dizer que se você está concorrendo, se você vai concorrer a uma seleção de mestrado, tá? Então, uma seleção de mestrado ali, você já deve ter terminado a sua graduação. E aí, sim, você vai lá e modifica, aí vem ali no currículo, entra aqui novamente na formação acadêmica, tira da formação em andamento e coloca formação finalizada. Quer dizer que você se formou naquela graduação, tá? Daí você pode concorrer à seleção de mestrado. Geralmente, para você concorrer a uma seleção de mestrado, você tem que ter, pelo menos, ou apresentado o seu TCC ou o seu relatório de estágio obrigatório ou não obrigatório, ou ter finalizado já e já ter atualizado o seu currículo Lattes, tá? Porque ele precisa, pelo menos, para você concorrer, né? Se você continuar na área acadêmica, você concorrer a uma seleção de mestrado, você tem que ter terminado ali a sua graduação, estar praticamente finalizada, tá? No caso aqui é só para quem mais para frente, né? Se você fez um pós-doutorado, se você fez uma livre docência e se você fez uma formação complementar, tá? Se for um curso de curta duração, tá? Você pode colocar ali, assim como você pode colocar lá também informações complementares, tá? Você pode colocar tudo certinho ali, mas eu indico colocar informação complementar, algum curso que você tenha feito que seja relevante na sua área, tá? Você fez um curso ali de 2 ou 3 meses, você passou um certo tempo
fez um intercâmbio de 2 ou 3 meses com outra universidade, que isso é comum de acontecer também. Dentro dos próprios laboratórios, você tem ali a interação dos professores e a troca de alunos, vai um acadêmico para uma outra universidade, vem um acadêmico daquela universidade para aquele laboratório que você pertence, tá? Para trocar informações, você pode colocar ali como formações complementares, tá? Que isso favorece tanto na área acadêmica quanto na área de concorrência geral de empresas tecnológicas, de indústrias, na área que vocês vão concorrer o emprego, tá? Em seguida, vem a principal área que vocês devem se atentar, tá? Que são essa área aqui, produções acadêmicas, tá? Produções que vocês vão desenvolver durante o curso de vocês. Antes das produções acadêmicas, tá? Eu acabei não tirando o print da tela, mas tem aqui projetos, tá? Projetos são específicos para quando você trabalha, por exemplo, você faz um projeto de extensão, tá? Projeto de ensino. Se vocês trabalharam, se vocês desenvolveram durante o curso de vocês algum projeto que se estendeu à comunidade, tá? Que levou o conhecimento de vocês à comunidade, ou que trouxe a comunidade até a universidade. Se vocês estiverem envolvidos, né, neste curso, vocês podem colocar. Se vocês estiverem envolvidos na organização desse curso, vocês podem colocar ali em projetos acadêmicos, projetos de extensão, tá? Se vocês estiveram envolvidos, por exemplo, em projetos de ensino, a gente tem ali um projeto onde, vamos dizer assim, ajuda os acadêmicos com aulas extras, com fornecimento de material, com qualquer coisa que seja um projeto de ensino, tá? Que seja voltado para o ensino na universidade, vocês podem colocar ali, tá? Tem um projeto de cursinho, tá? Que seja para um cursinho pré-vestibular que vocês dão aula, por exemplo, se alguém, sabe, que gosta mais desse ramo e da aula, vocês podem colocar ali como projeto de ensino e extensão, tá? Tem todas essas opções, podem ser agregadas no currículo de vocês, tá? Porque depois vocês podem tanto ir para a indústria, tá? A opção de vocês são engenheiros de diversas áreas. Vocês podem ir para a indústria, vocês podem ir para a área tecnológica da indústria, tá? Ou se vocês podem trabalhar na construção, ou no desenvolvimento de materiais nos próprios laboratórios da indústria. Vocês podem continuar na área acadêmica e vocês podem se tornar professores da área acadêmica também, se assim desejarem, tá? Sempre se necessita professor de engenharia química, alguma área mais específica de processos, professor, se formou um engenheiro de alimentos, tá? Quer dar aula formado na análise sensorial de alimentos, pode, tá? Pode dar aulas tranquilamente, você faz um mestrado, você faz um doutorado, ou você faz um mestrado, depois entra no ensino, tá? Vocês podem já tranquilamente desempenhar essa função. E se vocês têm ali um projeto de extensão, um projeto de ensino já proveniente ali, vindo das áreas acadêmicas, do tempo acadêmico de vocês, isso influencia muito, tá? Nessas novas funções de vocês, tá? Um engenheiro elétrico pode dar qualquer aula que eles quiserem, tá? Então, ali também já apresenta que eles têm essa capacidade de serem professores, tá? Então já está ali. Isso é bastante interessante também para a análise do currículo quando você vai concorrer a essas vagas de professores também, tá? Isso é extremamente importante, porque toda vez que você concorre a uma vaga de professor também, o seu currículo Lattes, ele vale em torno de 30% da nota, 30% a 40% da nota obtida para o currículo Lattes, para
para a seleção do professor, tá? Pode ser professor substituto, pode ser professor efetivo, vale cerca de 30% a 40%. Então, é importante que vocês tenham um currículo bem organizado, tá? Mas vamos aqui para a parte principal, que seria o cerne, que seria o ponto-chave, assim, do currículo de vocês, tá? Que são as produções. Vamos ver se vocês enxergam o meu mouse. Aqui. São as produções, tá? Vocês podem estar me perguntando, tá, o que eu vou colocar em produções? Eu tenho as diferentes áreas, tá? Nas produções, eu tenho produção bibliográfica, eu tenho produção técnica e eu tenho outras produções artísticas e culturais, tá? A pessoal que faz um curso de engenharia, faz um curso acadêmico, mas ele tem uma banda que ele toca, ele tem um blog que ele faz toda semana, tá? Ele pode colocar aqui. Ele tem uma capacidade muito expressiva de fazer vídeos, para fazer documentários, tá? Isso é um hobby que muitas vezes vale muito se você anexar no seu currículo, tá? Que você nunca sabe o que você vai precisar quando você se empenhar para mostrar esse currículo, tanto na área da indústria, tecnológica ou acadêmica, tá? Você nunca sabe o que você vai precisar, tá? Por exemplo, agora, nesse momento remoto que a gente está, quem tem professores, assim, que tem uma habilidade um pouco maior na produção de vídeos, tá? Na produção de textos mais bonitinhos, tá? Tem vamos dizer assim, tem um avanço melhor, tem uma perspectiva melhor de como dar a sua aula, tá? Então, isso influencia também. Mas vamos aqui. Produção bibliográfica, tá? O que entra na produção bibliográfica? Entra artigos completos publicados em periódicos, tá? Artigos que já saiu em periódicos que apresentam volume, apresenta data de publicação, apresenta ano de publicação, tá? Que já está ali no site, que você vai na revista e você vê ali, já você consegue baixar o PDF, tá? Isso é um artigo completo publicado em periódicos, tá? Se você publicou um artigo, você escreveu um artigo, seu orientador, seu grupo de pesquisa publicou um artigo, esse artigo foi publicado, foi aceito, foi publicado, já está lá, se você entrar na revista, você consegue baixar o PDF, é aqui em artigos completos publicados em periódicos que você vai adicionar, tá? Se você clicar aqui em artigos completos, tá? Você clica ali, nesse momento o site da plataforma não tá legal para a gente fazer isso ao vivo, né? Demonstrativo. Você vai clicar ali em artigos completos publicados, vai aparecer uma janelinha como aquela que apareceu aqui antes, mas que estava ali carregando e não deu certo, tá? Vai aparecer essa janelinha e você vai ter que colocar algumas informações principais desse artigo, tá? A primeira informação que vai aparecer ali para você adicionar vai ser o chamado DOI, tá? O DOI é aquele número, tá? Que a gente chama de código de barras do artigo. Todo artigo, qualquer artigo publicado em qualquer revista científica tem o DOI, tá? Que é o número do artigo. E não existe número de DOI igual, tá? Em todos os milhões de artigos publicados não existe um número de DOI igual. Vai ter apenas o seu com aquele DOI, tá? Você vai copiar aquele DOI, que vai aparecer ali, ele geralmente aparece embaixo das páginas do artigo. Aparece o DOI, 2 pontos, e um número, tá? É um número gigante com algumas letras e números, você vai colar aquele DOI na janelinha que aparecer ali, onde perguntar o chamado DOI, tá? Depois que você colar o DOI, se for um artigo completo publicado, ele vai puxar a informação diretamente da revista, do periódico. Ele vai puxar o ano de publicação, ele vai puxar a página inicial e vai puxar a página final, o volume do artigo e
de quebra, vai puxar o nome de todos os autores e coautores, tá? Isso tudo naquela janelinha que abrir, tá bem? Naquela janelinha que abrir, você vai conferir se todos esses dados estão completos. A partir do DOI, ele vai puxar todos esses dados, você vai conferir se estão todos completos, se estão todos os autores e coautores especificados naquela janelinha. Se não estiverem, vai ter uma opção adicionar autor, tá? E daí você vai clicar naquela opção adicionar autor e você vai colocar o nome do autor que falta, que ele não puxou automaticamente, se faltar algum autor, tá bem? Se a gente tivesse a possibilidade, eu teria feito isso aqui na hora, tá? Porque para minha felicidade, acabei de publicar um artigo hoje, então saiu um artigo diretamente do forno, que eu queria colocar juntamente com vocês aqui, mas no momento não vai dar certo, tá? Mas vocês puxem, selecionem, antes de vocês começarem todas essas manobras, todos esses adicionar todos esses arquivos no Lattes, vocês deixem salvo numa pasta todos esses dados que vocês vão precisar adicionar. Todos os artigos, todos os textos, todos os certificados, tudo que você vai precisar, porque isso aqui é um exercício de paciência, tá? Então, o primeiro ponto, assim, é os artigos científicos, tá? O artigo científico publicado que você já consegue entrar na revista e baixar ele no PDF, tá certo? Em sequência, você pode colocar também, tá? O que eu geralmente não faço, tá? Eu não coloco os artigos aceitos para publicação, tá? Eu só coloco se for extremamente importante para eu concorrer a alguma vaga como professora, como no caso, quando eu concorri à vaga de pós-doutorado, eu tive que fazer isso, ou quando agora, como eu concorri à vaga de professora substituta, eu também tive que fazer isso. Mas a não ser que não seja extremamente importante para vocês, no momento, que vocês não vão concorrer a nada, né? Eu acredito que, assim, se vocês atualizarem o Lattes periodicamente, assim, de 3 meses a 6 meses, dependendo da quantidade de coisas que vocês fizeram durante o mês, tá ok, tá? Agora, se vocês forem concorrer a uma vaga na pós-graduação ou uma vaga numa indústria, vocês têm que atualizar ele periodicamente, né? Quando você fizer alguma coisa, você já vai lá, atualiza, porque daí ele já fica tudo certinho, tá? Mas o que eu não faço, a não ser que seja extremamente importante, é colocar os artigos aceitos para publicação. Os artigos aceitos para publicação são aqueles que você, o seu orientador, né? Ou você, se você for um orientador na vida, o seu orientador chegar para você e disser: o nosso artigo foi aceito. Na verdade, ele não vai precisar dizer para vocês, porque quando vocês participam de um artigo, toda vez que o orientador ele vai submeter um artigo para a revista, ele vai ter que colocar o seu e-mail e os seus dados cadastrais, que são esses dados que estão cadastrados ali no seu currículo Lattes. E vai chegar para você um e-mail dizendo que o seu artigo foi aceito. E nesse artigo, ele vai ter o número do DOI, tá? Só que esse artigo ele foi aceito, tá? E ele vai ainda precisar passar pelos revisores da revista, ele vai ter que ser ajeitado pelos editores da revista e depois ele vai para o site da revista. E esse artigo aceito, ele conta como um artigo, ele conta a pontuação como um artigo publicado, tá? Só que você ainda não consegue baixar ele em PDF, tá? No site da revista. E você não tem volume, você não tem data de publicação, você não tem nada. Você já tem o DOI, porque o DOI é gerado, assim que um artigo é aceito, esse DOI é gerado pela revista, tá? Então, você só tem o DOI. Você não tem outras informações nenhuma desse artigo. Então, você vai colocar ele aqui, artigos aceitos para publicação. É aquele artigo que você ainda não consegue baixar o PDF, mas ele já foi aceito e algum dia ele será publicado naquela revista, tá? Então, se for extremamente importante para você concorrer a uma vaga e esse artigo seja uma pontuação extra, uma pontuação chave para você, você tem que colocar ele como um artigo aceito para publicação, tá? Já conta
como um artigo qualquer como outro, só que ele não está publicado ainda, ele só está aceito. Depois vocês podem colocar também livros ou capítulos de livros, tá? Se vocês estão envolvidos na escrita de um capítulo de livro do departamento, do grupo de pesquisa de vocês, tá? Vocês podem colocar aqui, tá? E algo bastante interessante que eu acho que que alguém já me perguntou assim, que é textos em jornais e revistas, tá? Se vocês publicam diariamente textos em revistas, ou diariamente não, semanalmente, quinzenalmente, um texto por mês, numa revista que seja do CREA Júnior, por exemplo, no site, que tem um jornal, tem uma revista, tá? Vocês podem colocar também aqui a participação, textos em revistas e jornais, tá? Como também tem a opção de colocar em blogs, ou artes visuais, ou alguma coisa assim, tá? Se for um blog, se for um podcast, tá? Também pode ser adicionado, tá certo? Aqui, então, entra aqui nos textos em jornais ou revistas, tá? Pode ser, aqui diz magazine, mas são as revistas e jornais impressos, ou pode ser os digitais também, tá? Depois dos textos de jornais, nós temos os textos publicados em anais de evento, tá? Que são aqueles livros de congresso, sabe que quem participa de um congresso tem que mandar um resumo. Esse resumo vai ser publicado num livro. Esses livros são chamados de anais de evento. Geralmente, todos os congressos, eles têm esses livros, ou seja, um livro impresso, ou seja, um livro digital. Ele também conta pontuação para ser adicionado no currículo Lattes. Conta bastante pontuação. Então, as participações que vocês publicaram, um texto, um resumo naquele livro do congresso, vocês têm que colocar aqui porque é extremamente interessante, tá? Aí vem outra parte que também é interessante, que é a apresentação de trabalhos e palestras, tá? Toda palestra e todo trabalho que você apresentar em um congresso, numa aula, essas palestras que a gente está fazendo, se vocês apresentarem a palestra, por exemplo, a Débora e a Bea estão apresentando a palestra como mediadoras, podem colocar também aqui como apresentação de palestra, tá? Apresentação e participação também. E isso tudo entra como um fator importante para vocês, tá? E existe um ponto-chave, tá? A apresentação de trabalhos e palestras, ela é diferente da participação, tá? Então, sempre que você for a um congresso ou uma semana acadêmica, que você apresentou, organizou e participou, organizou e apresentou, são 3 formas que você deve adicionar aquele mesmo trabalho, aquele mesmo congresso ou aquela mesma semana acadêmica no Lattes, tá? Cada coisa é diferente da outra. Depois, nós temos aqui a apresentação de trabalhos ou palestras, nós temos partituras, nós temos traduções, nós temos outras publicações bibliográficas, tá? Na forma de folhetos, na forma de portfólios, tá? Isso que sejam informativos, que seja você que tenha feito, que tenha seu nome, seja autoria própria, vocês podem colocar também como outras produções bibliográficas, tá? Nós ainda temos assessoria e consultoria, tá? Se vocês fazem alguma coisa, vamos dizer assim, alguma coisa de consultoria e assessoria dentro do CREA Júnior, por exemplo, vocês podem colocar aqui, tá? Pode clicar ali, vai aparecer a janelinha, você vai colocar a empresa, você vai colocar onde foi feita essa consultoria, com quem, tá? Quem participou dessa consultoria, tá? Isso pode ser colocado também nas produções técnicas, tá? Aqui nós temos nas produções técnicas ainda extensão tecnológica, nós temos desenvolvimento de produtos ou desenvolvimento de processos,
tá? Isso aqui pode ser colocado, se você ajudou no desenvolvimento de um processo dentro do seu laboratório, você pode colocar aqui. Trabalhos técnicos, tá? Aqui nós temos curso de curta duração, daí curso ministrado e não curso feito, tá? Curso feito de curta duração é lá na formação complementar, e aqui se você deu um curso, ministrou um curso, vamos supor assim, que você esteja no final do seu curso e você tenha ministrado um curso de curta duração para quem está no início da graduação para aprender a mexer num determinado equipamento dentro do departamento. Esse é um curso de curta duração que você tem ministrado. Ou até mesmo assim que seja você que tenha dado o curso, tá? Então, pode ser colocado aqui. Até mesmo, eu queria comentar, eu esqueci, cursos ministrados em semana acadêmica, tá? Vocês podem colocar aqui também, aqueles cursos que você tem aqueles, não os seminários, tá? Que pode ter o seminário de uma tarde, tá? Mas pode ter um curso de 2 ou 3 dias que é para aprender a mexer, mexer em determinado software, tá? Que alguém faz e você deu esse curso durante a semana acadêmica, você pode colocar ali também, curso de curta duração ministrado, tá? Isso tudo vai agregando no currículo de vocês, tá? Não só para a área acadêmica, mas também para o setor normal de trabalho, tá? E eu acho importantíssimo vocês também colocarem aqui no finalzinho tem relatório de pesquisa, tá? São os TCCs das pesquisas, vocês podem anexar aqui, tá? E temos aqui também as redes sociais, websites e blogs, tá? Aqui nós temos também a possibilidade de vocês colocarem a participação, por exemplo, nessas mídias digitais, que vocês estão fazendo a divulgação do CREA Júnior, vocês estão publicando Facebook, Instagram, todas essas mídias digitais, podcasts, tá? Podem ser colocados aqui como redes sociais, websites e blogs, tá? Pode agregar no conhecimento de vocês, melhorar o currículo de vocês, e para quem vai olhar o currículo de vocês, saber que vocês têm uma noção de todas essas funcionalidades, tá? Nós temos também outras produções artísticas e culturais, tá? Isso também pode ser colocado aqui para vocês. Então, essa janela de produções é o cerne do currículo Lattes de vocês, tá bem? Então, com calma, agora, vocês vão juntar todos os seus certificados, juntar todos os seus dados que vocês querem colocar no currículo Lattes, e quando vocês forem fazer isso, vocês têm que sentar com paciência e fazer isso calmamente, tá? E ponto por ponto, ver o que eu tenho de artigo, ver o que eu tenho de texto publicado, ver o que eu tenho de participação em congresso, tá? E ir colocando tudo certinho. Aqui, nesse ponto aqui, é a apresentação de trabalhos, tá? Nós vamos ter aqui em eventos, tá? Na verdade, deixa eu ver se... Tá, não. Vamos ter aqui em eventos, deixa eu pegar o meu mouse, tá? Nós temos ainda aqui patentes e registros, tá? Que é onde vocês vão colocar se vocês tiveram participação no desenvolvimento de alguma patente ou registro de algum processamento, vocês podem colocar também, é legal, bacana e extremamente importante se vocês forem para a área tecnológica, tá? Patentes e registros conta muita pontuação, tá? E aqui, em eventos, eu acabei não tirando print, tá? Mas os eventos aqui, eles colocam, tem a opção de você colocar a participação em congresso, palestras, minicursos, semanas acadêmicas, aqui em eventos, na barra de eventos. Você clicar ali, vai ter uma janelinha com a opção participação,
e a opção organização, tá? Então, além de você colocar aqui apresentação de trabalho, você vai vir aqui em eventos, tá? E ali você vai colocar se você participou de determinado evento, tem que ser o mesmo aqui que você apresentou. Se você apresentou e participou, ou se você só participou, você vai aqui em eventos. Aqui vai ter a opção, então, de participação, semanas acadêmicas, tudo que você participou de semanas acadêmicas, congressos, minicursos, palestras, também pode ser colocado ali. Congressos, já falei. Todos esses aqui você tem a participação acadêmica, você pode colocar ali. E também vai ter a opção organização. Se você organizou uma semana acadêmica, um congresso, uma mesa redonda, tá? Você pode colocar ali como participação e organização também, tá? Aqui, orientações e bancas é mais para professores, tá? Orientações são os alunos que a gente orienta, né? Durante a iniciação científica, mestrado, doutorado, e as bancas são as bancas que a gente participa tanto quanto avaliadora, quanto como julgadora, tá? Também pode ser colocados ali. Para a área acadêmica é extremamente importante, tá? A gente conta bastante as participações em bancas, tá? Depois de tudo isso, tá? Depois que vocês sentaram com calma, colocaram passo por passo, eu vi, isso aqui é um congresso, eu vou colocar aqui, eu tenho que colocar a participação, tenho que colocar a apresentação, tá? Eu vou ter que ter o certificado de participação e o certificado de apresentação, coloca um e outro, porque depois o seu currículo Lattes, vocês sabem que vocês precisam de todos os seus certificados. Não é só colocar na plataforma e imprimir o currículo, vocês têm que ter todos os comprovantes. Então, se você colocou ali que você participou de um congresso, você tem que ter o comprovante de participação naquele congresso, tá? Se você não tem esse comprovante, você participou, mas não tem esse comprovante, você não deve colocar ali. Não pode, porque você vai ter que comprovar todos esses requisitos que você colocou ali, todos os pontos, cada participação, cada congresso, cada artigo, você vai ter que ter a comprovação, tá? Se você não tem, não adianta colocar. Se você perdeu, não adianta colocar, porque não vai valer pontuação, tá certo? Não esqueçam disso, tá ok? Depois de tudo isso, você colocou tudo o que você queria colocar, você vai ter... e depois que você coloca tudo isso, você vai em cada janelinha, no final você vai ter uma janelinha escrito salvar. Se você não clicar no salvar, não vai salvar nada do que você colocou ali em cada item, tá? Tem que clicar em salvar. Clicou em salvar, vai voltar para a tela inicial, que é essa tela aqui, tá? Você colocou tudo que você queria no seu currículo Lattes, tá? Você voltou aqui para sua tela inicial, tá bem? Na sua tela inicial vai aparecer uma mensagem em vermelho, tá? Existem alterações realizadas em seu currículo que ainda não foram enviadas ao CNPq, tá? Se você atualizou o seu currículo, vai aparecer essa mensagem, tá? Tá, mas aí o que eu vou fazer com essa mensagem, tá? Essa mensagem aqui, ela é para te avisar que não adianta de nada você colocar todos os itens, todos os pontos no seu currículo, se você não enviar essa atualização para a plataforma do CNPq. Não adianta de nada. Então, vai ter um aviso ali, esse aviso aqui, te dizendo que você vai ter que vir aqui em cima, neste botãozinho enviar. Você vai clicar nele, vai aparecer uma mensagenzinha dizendo que você está enviando os seus dados para o CNPq, se você permite a publicação dos seus dados na plataforma, e aí sim o seu currículo vai estar atualizado. Aí vai aparecer aqui a última atualização e a última publicação. Geralmente publica na hora, tá? Daí vai aparecer aqui a atualização do seu currículo. Se você não enviar os dados que você colocou, não adianta de nada, tá certo? Você enviou o seu currículo para o CNPq? Tranquilo, beleza. Depois, o que é importante vocês fazerem, tá? Eu vou precisar entregar o meu currículo
meu currículo Lattes, eu preciso de uma cópia impressa desse meu currículo Lattes. Como é que eu vou fazer isso, tá? Tem duas opções para você fazer isso. Você vai clicar ou nessa impressorazinha que está escrita aqui em cima, nesse ícone da impressora, ou nessa impressora aqui do ladinho, tá? Você vai clicar aqui, você vai pedir para ele para imprimir. Você vai fazer isso, vai aparecer uma janela desse tipo aqui para você. Você vai ter que escolher o que você quer imprimir no seu currículo Lattes. Você pode escolher a opção. Geralmente, o que modifica é só essa opção aqui, modelo do currículo, tá? Você vai querer um modelo resumido, que é o modelo padrão, um modelo ampliado, um modelo completo ou um modelo personalizado. Eu indico, preferencialmente, que sempre que vocês forem imprimir um currículo para entregar, para concorrer a alguma coisa, vocês escolham a impressão de um currículo completo, tá? Que daí ele vai imprimir todos os dados que você tem salvo na sua plataforma, no seu currículo Lattes, ele vai imprimir completo, tá? Você vai clicar aqui em completo, ele vai imprimir tudo isso aqui que você tem ali, tá? Esses são todos os dados que vai aparecer no seu currículo Lattes, tá? Você coloca completo, coloca confirmar. Colocando confirmar, ele vai te gerar um PDF, que é o teu currículo Lattes, na forma de um PDF que você vai poder imprimir e entregar o seu currículo Lattes para concorrer, né, à vaga, tanto na área acadêmica, se você quiser fazer um mestrado, doutorado, né, mais para frente, se você quer concorrer ao emprego num trabalho numa empresa, numa indústria, numa empresa tecnológica, num laboratório, onde você quiser concorrer ao emprego que solicite um currículo Lattes, tá? Da minha parte, seria isso. Então, o principal é vocês conseguirem atualizar, gerar o currículo, tá? Enviar para o CNPq e conseguir imprimir um currículo, tá ok? Muito, muito obrigada novamente pelo convite e estou aberta a perguntas, questionamentos, comentários que vocês tiverem. Fico à disposição de vocês. Bom, prof, então vamos começar com as perguntas. Tá. A primeira pergunta é se eu posso inserir trabalhos voluntários ou disciplinas isoladas que foram cursadas durante a graduação? Assim, trabalhos voluntários você pode inserir, tá? Tem a opção ali, deixa eu voltar aqui. Tem a opção aqui, projetos. Aqui vai ter as opções projeto de ensino, projeto de extensão, projeto de ensino e extensão. Então, esses projetos voluntários, você vai ter que inserir aqui nos projetos, tá? Qualquer área, se for no ensino, se for na extensão, se for na comunidade, né? Aí vai para projeto de extensão. Agora, disciplinas isoladas, disciplinas acadêmicas isoladas, elas não devem ser inseridas no currículo Lattes, tá? Porque ela fica como disciplina da graduação, né? Não é uma complementação, tá? Não seria um curso que não tiver, não seria um curso complementar. Um curso complementar seria algo que não está no currículo na ementa vamos dizer assim, do curso, tá? Que você seria algo fora. Uma disciplina complementar, uma disciplina, vamos dizer assim, isolada, não seria adequada para ser colocada no currículo Lattes, tá? Ela valeria, assim como eu acho que vale, ela vale como horas complementares, tá? Mas aí seria só para o curso, não para o currículo Lattes, tá? Acho que consegui tirar a tua dúvida, sim? Sim, prof. E também, por exemplo, se a gente está com um projeto do CREA Júnior, no qual a gente faz artigos para postar no site do CREA, Santa Catarina. A gente pode colocar? Sim, lógico, extremamente importante que vocês coloquem. É algo que vai contribuir bastante para o currículo de vocês.
ele pode ser colocado aqui nos textos em jornais ou revistas. Então, eles podem ser adicionados. Daí, ali vai ter a opção para você colocar o link, ou a página, né, da revista, ou se for, por exemplo, a edição da semana tal, você vai poder colocar ali a edição, o número da edição da revista e assim por diante. Pode ser colocado sim, e com certeza eu aconselho a colocar. Trabalhei um período curto em uma empresa. É válido eu colocar essa informação no meu currículo ou seria algo que, por exemplo, iria manchar o meu currículo? Não, é ótimo que você coloque no seu currículo. Se for uma empresa da área, é extremamente ótimo. Você já tem uma formação, né? Você já tem uma base de trabalho. Já tem uma. É como se. Assim, neste caso, a gente pode comparar com o currículo normal, o currículo vitae. Se você vai concorrer a uma vaga numa outra empresa, que você já tenha uma formação, que você já tenha trabalhado numa outra empresa antes, é extremamente bom você colocar. No currículo Lattes também é legal você colocar, até porque se você trabalhou naquela empresa com algum equipamento, algum desenvolvimento de projeto, e você vai agora para a área acadêmica ou vai para outra empresa, quem vai avaliar, o RH que vai avaliar o teu currículo Lattes, vai saber que você tem uma experiência com essa parte. E você pode colocar tanto aqui, pode ser aqui nos dados gerais tem aquelas informações complementares, você pode colocar ali que você trabalhou determinado período em tal empresa. Ali nos dados complementares é um textinho que vai, então você pode colocar vários textinhos com várias informações complementares, tá? Vai aparecer bem no finalzinho, quando você imprimir o seu currículo Lattes, bem no finalzinho do currículo Lattes vai aparecer lá as informações complementares. Daí lá, se você trabalhou, vai aparecer todas. Se você trabalhou em mais que uma empresa, você pode colocar ali mais de uma empresa sem problema nenhum. Eu acho extremamente interessante você colocar todo e qualquer aprendizado que você teve na sua carreira acadêmica, na sua carreira fora da acadêmica também, tá? Que é bem importante, assim, eu acho que é bem importante colocar. Colocar cursos no meu currículo que não tem relação com a minha área de formação é algo interessante também? Cursos, que tipos de cursos será? Cursos de inglês, espanhol, cursos de língua eu acho extremamente importante colocar. Cursos de desenvolvimento de processo, cursos de aperfeiçoamento de linguística, cursos de redação, é legal colocar, se você fez, cursos de curta duração que você fez sobre o manuseio de determinado equipamento. Agora, cursos fora da sua área de atuação, eu não consigo pensar alguma coisa agora, assim. Tu terias alguma ideia assim, de que tipos de curso, Bea? Por exemplo, me formei em engenharia de alimentos, mas eu fiz um curso de mecânica lá em 2000 bolinha. É muito aleatório, muito além. Não seria uma informação interessante para adicionar no meu currículo, por exemplo? É interessante nesse caso, porque a área da mecânica e a área da engenharia, elas são próximas, tá? Porque, assim, se você vai trabalhar numa indústria, numa empresa onde você vai trabalhar com análise de alimentos, tá? Você é um analista de alimentos, tá? Só que para eu fazer essa análise de alimentos, eu trabalho com um equipamento, tá? Se eu tenho um curso de mecânica, eu posso ter dá para dizer assim, um quê a mais, porque se der algum problema naquele equipamento, e eu tenho um curso de mecânica, eu posso identificar logo o que pode estar acontecendo naquele equipamento, tá? Eu posso saber se está acontecendo um problema hidráulico, se está acontecendo um problema de fatores de software, mas aí você não vai ter essa habilidade, mas você tem ali um curso para saber se aquele equipamento está tendo um problema hidráulico, se ele está tendo um problema elétrico, tá? Isso é interessante. Você pode ser assim, que são áreas que são longe uma da outra,
mas que no fim, se você pensar bem, você tendo um curso de mecânica, trabalhando como engenheiro de alimentos, você pode aplicar ele em qualquer momento, se você estiver trabalhando com ou uma máquina numa indústria, ou um equipamento analisando alimentos. Você pode precisar de um engenheiro mecânico a qualquer momento, desde que aquele equipamento dê algum defeito. E você tendo esse curso de início, você já consegue, do primeiro momento, saber o que pode estar acontecendo. É um fator interessante, sim. Nesse caso, de colocar, sim. E agora partindo para um outro horizonte. Por exemplo, fiz um curso de violão, e aí a gente já não coloca porque não tem nada a ver com a nossa área de atuação. Ou isso também seria algo que daria para colocar, por exemplo? Aí, neste caso, vai a critério do acadêmico, da pessoa que quiser colocar, e ele pode colocar aqui em outras produções artísticas, tá? Outros cursos, ou se ele fez um curso de violão, ele pode colocar em informações complementares, tá? Mas daí, nesse caso, tá um pouco fora mesmo, tá? Daí fica, assim, a critério da pessoa colocar, do acadêmico, mas eu não indicaria colocar, tá? Porque é uma coisa um pouco fora, assim, tá? Não sei. Assim, neste caso do currículo Arts, não tem aquela frase do menos é mais, tá? Não tem essa necessidade de você não ter que colocar este curso, por exemplo, de violão, tá? Eu quero colocar, eu vou colocar. Ah, mas eu não vou concorrer, eu vou concorrer uma vaga que isso aqui não vai me ajudar em nada. Eu não vou perder tempo em ficar aqui anexando todos esses cursos, todos esses dados, tá? Isso que não vai me ajudar. Mas se o acadêmico quiser, neste caso aqui, o menos não é mais, tá? Ele pode colocar tudo que ele quiser, tá? Todas as informações, todos os cursos que ele quiser, desde que coloque no local certo, tá? No caso, o curso de violão seria ali informações complementares, tá? O que influenciaria depois talvez lá durante o emprego dele, ele está trabalhando na indústria, se dentro da empresa aparecer um projeto de música, de artes visuais, de qualquer desses projetos artísticos, daí se ele quiser participar, daí vai a critério dele, mas neste caso aqui, para selecionar vamos dizer assim, uma pessoa correta para aquele emprego, esse dado de que ele tem um curso de violão talvez não seja interessante. Tá? Pergunta da Juliana Prando. O resumo tem que ter algum padrão de ser feito ou pode ser feito de acordo com o que achamos mais relevantes para escrever? O resumo é feito com o que você acha relevante em escrever. Deixa eu ver se eu tenho aqui ó, no início, ó. No meu resumo eu tenho quando eu fiz a minha graduação, tá? Tá escrito aqui quando eu fiz a minha graduação, tá? Onde eu fiz a minha graduação, se foi bolsa de algum projeto de pesquisa, tá? Isso é interessante colocar, porque quanto mais você der o valor aos órgãos de fomento aqui, porque esse resumo aqui, como eu falei para vocês antes, é um resumo que vai aparecer quando alguém procurar o teu nome, tá? E toda vez que alguém procura procura vamos dizer assim, no Lattes, no Google Acadêmico, e aparecer os nomes, por exemplo, dos órgãos de fomento, CNPq, CAPES, FAPESC, esses órgãos de fomento, toda vez que aparecer, eles são listados, assim, tipo, é um software que faz lá da própria CNPq, do próprio CAPES, assim, que identifica, vamos dizer assim, a importância desses órgãos de fomento, quantas vezes elas foram publicadas, quantas vezes elas foram visualizadas e assim por diante, tá? Tem todo um negócio assim por trás para calcular a importância desses órgãos de fomento. Então, nesse resumo aqui, é interessante que vocês coloquem, porque quando alguém vai procurar o seu resumo, você vai procurar o seu currículo, ou você vai procurar o currículo de alguém, e tiver aqui constado, por exemplo, se você teve uma bolsa PIBIC, se você teve uma bolsa FAPESC, se você teve uma bolsa CNPq durante a sua
a sua graduação, esse valor conta também como um fator de pesquisa para esse órgão de fomento. Então, é interessante, o que eu assim, aconselho colocar? Vocês estão na graduação, vamos supor que vocês estejam na graduação, vocês vão colocar ali graduando, tá? Ou graduação em andamento em engenharia de alimentos, em engenharia química. Se tiver bolsa, é interessante colocar bolsa. É interessante colocar o ano que vocês começaram a graduação, tá? Se vocês estiverem num laboratório, é interessante vocês colocarem trabalhando num projeto de pesquisa, daí coloca o nome do projeto de pesquisa, tá? Em tal laboratório, em tal departamento, tá? Isso é legal que vocês coloquem também, porque o currículo ele vai vir em vocês, alunos da UDESC, tá? Mas pode ser o Desk Pinhalzinho, pode ser o Desk Oeste, pode ser ESAG, pode ser qualquer campus da UDESC, tá? Então, por exemplo, no meu, eu tenho aqui a graduação que eu fiz, com que bolsa, o momento que eu defendi, quando eu defendi, quando vocês defenderem o TCC de vocês, vocês vão ter que colocar aqui que defenderam, né, a graduação, o TCC de vocês, quando vocês defenderam, sobre quem é a orientação do seu TCC, tem que colocar o título do seu trabalho. Por exemplo, eu coloquei depois que eu fiz o mestrado, eu coloquei o início do mestrado, quando eu defendi o mestrado, sobre quem, orientação de quem. O doutorado também depois, quando eu defendi o doutorado, com quem que eu defendi o doutorado. No caso, depois eu fui fazer um pós-doutorado em Pelotas, aí eu coloquei aqui, ó, tem o pós-doutorado finalizado ou em andamento, tá? Isso vocês vão colocando com o passar do tempo, né? Aí depois eu coloquei que eu fiz fiquei um ano de professora substituta em Pelotas, e depois depois eu vim para cá e atualmente sou professora aqui na UDESC, tá? Então, toda a tua carreira acadêmica é legal você colocar ali. Você pode colocar ingressei no curso em tal ano, tá? Principalmente, o curso que você faz, se você faz algum projeto de pesquisa sobre a orientação de quem, sobre em que departamento você está, tá? Isso é interessante você colocar, tá certo? Outras coisas relevantes, tipo, a parte de produções, não precisa colocar aqui no resumo, tá? Isso não é interessante. É só mais o específico mesmo. O curso, onde você é, quem é o seu orientador, projeto de pesquisa. Quem não tem projeto de pesquisa pode colocar iniciação científica, tá? Pode colocar projeto de monitoria, tá? Se está fazendo estágio em alguma indústria, pode colocar que está fazendo estágio numa indústria, tá? Isso pode colocar também, tá? Mas tem que ser mais específico, assim. Não precisa ser tão extenso, pode ser bem mais curtinho, 4, 5 linhas também, não tem problema, tá? Isso com o tempo você vai aumentando conforme você vai aumentando progredindo na sua carreira acadêmica, tá? Se você for para a indústria trabalhar também, você pode dizer, colocar no finalzinho ali, você tem um currículo Lattes, você está trabalhando numa indústria, você pode colocar toda a sua carreira acadêmica, fazendo estágio em tal indústria, ou formado e trabalhando em tal indústria, ou em tal empresa, ou em tal laboratório, isso também você pode colocar, tá? Não sei se eu fui clara, assim, quanto a isso. Acredito que tenha sido clara, sim. Temos mais perguntas, Débora, ou era isso? Tem mais uma. Eu posso adicionar o período que eu estou no CREA Júnior ou na empresa Júnior? No currículo Lattes? O período que eu estou? Pode, e deve adicionar aqui informação complementar. Formação complementar você pode colocar ali como membro do CREA Júnior, seria uma formação mais pessoal, né? Não seria tipo uma formação acadêmica, mas seria uma formação mais pessoal, mas pode ser colocada ali em formação complementar. Seria membro do CREA Júnior, né? Pode ser colocado ali, sim. Isso é interessante colocar, porque vai mostrar que você consegue trabalhar
em comunidade, mesmo para setor acadêmico quanto para o setor de trabalho normal. É interessante. Então, das perguntas seria isso. Uhum. Agradecer pela sua participação, por ter topado. Foi uma palestra maravilhosa, esclareceu muito nossas dúvidas. Eu e a Bia, a gente começou juntas, né, na faculdade, e a gente teve uma das primeiras aulas de metodologia de pesquisa, a gente aprendeu sobre o Lattes, e depois de um tempo a gente quase nem... É muito curto esse período, né, da gente... tem muita possibilidade de colocar várias informações, enfim. Sim, é um período bastante curto, assim. E outra coisa que é legal é sempre ir atualizando com os poucos, né? Porque vocês viram que é uma coisa bastante chata eu digo chata, mas é uma burocrática de se fazer. Porque você tem que ter todos os dados, tem que colocar com calma. Se você vai publicar um artigo científico e você tem 10 autores no seu artigo científico, você tem que colocar o nome dos 10 autores. Imagina, você colocar um por um ali no site, é coisa bem chata, é bem burocrática de se fazer. É bem... Mas, assim, é extremamente importante, é legal vocês terem atualizados, tá? Porque de uma hora para outra, surgiu um concurso, por exemplo, vou concorrer para o mestrado. Eu vou ter que ter atualizado de uma hora para outra. Às vezes vocês viram que pode dar aquele probleminha ali do site não funcionar, né? Mas aí, daí vocês têm que se virar nos 30, né? Não adianta. Ainda bem que eu tinha feito a aula preparada, né? Porque senão a gente sempre deixa uma carta na manga, né? Vai que precisa. Continuando um pouco sobre a fala da Débora, eu acho que a gente também não tinha muita noção de o que colocar no currículo. Hoje, como eu fui colocando várias coisas que a gente pode pôr, onde pôr corretamente, de que maneira, tudo bem explicadinho, eu acho que fica mais fácil para a gente ter um horizonte do que a gente deve fazer. Porque a gente só fez o currículo, então a gente não tinha um horizonte de, não, a gente tem que atualizar, a gente tem que manter isso aqui vai, isso aqui não vai. Então, acho que foi muito interessante. Muito obrigada pela palestra. Imagina, eu que agradeço extremamente pelo convite. Espero que vocês tenham assim entendido mais ou menos como é que é essa parte da atualização do Lattes. Eu vou ficar à disposição. Quem precisar de ajuda, eu sei que isso é uma coisa bem difícil de se fazer, é bem chatinha. Então, eu fico à disposição se vocês precisarem. E, novamente, muito obrigada pelo convite e espero que tenham gostado da palestra também, tá? E quando precisarem de alguma coisa, só me dá um grito, como dizem aqui no Oeste. Gente, lembrando novamente lembrando dos certificados, né? Que são 24 horas para responder. Tem que responder com o nome completo, colocar os dados todos certinhos para a gente conseguir emitir. Também fazer um agradecimento a todo mundo que está aí acompanhando a gente na live. Isso é muito gratificante pelo trabalho que dá a organizar tudo, por achar pessoal, encaixar horário. Então, muito obrigada para quem está aí contribuindo, dando seu apoio e assistindo a gente.